Qual é a intenção pastoral nessa noite? Tentar proteger você contra algumas coisas que vêm com boa intenção, mas talvez com uma péssima direção. Tentar proteger você para dar convicção bíblica sobre algumas coisas. Então, Romanos, capítulo 13, é o nosso primeiro texto. Nós vamos ler do 11 ao 14. Algumas Bíblias, a expressão que está aí como subtítulo é Jesus voltando, Jesus voltará, ou o dia está próximo, o dia está chegando. Cada um tem um subtítulo aí. Na minha é o dia está próximo. O dia, tá bom? Podemos ler? Capítulo 13, do 11 ao 14, assim diz a palavra do Senhor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio da nossa crença, do que cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em impudicícias e dissoluções, não em contendas, não em ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Ok? Vamos orar? Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Eu sei que todos os irmãos têm uma capacidade intelectiva, uma mente muito fértil, um conhecimento bíblico, uma experiência teológica, uma vida devocional, uma vida cristã, que já alguns temas estão resolvidos nos corações, na mente. Mas o desejo, Pai, nosso, esta noite, é estruturar nossa convicção no que é mais importante, se é uma articulação ortográfica ou um decreto divino. Se o mais importante é uma consciência da eternidade ou uma colocação verbal. Se Deus estiver preso a conceitos ortográficos, se Deus estiver submisso à licença poética, quaisquer que sejam as autorizações para que ele se manifeste, a nossa fé é uma fé pontual. Mas se Deus é livre e não há ferramentas ou ciências que possa burlar, antecipar ou retardar a volta ou a vinda de Jesus. Porque o que vale mesmo não é a forma que eu coloco a questão. O que vale é a forma que Deus colocou a questão. E ele disse que está voltando e nós precisamos crer e viver a despeito dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Guardem bem algumas coisas. Primeira coisa é que Jesus pode voltar amanhã. Jesus voltando amanhã, esta volta, este retorno que eu estou falando agora é o retorno escatológico, é a parousia, é a volta de Jesus para as nações, para buscar sua igreja, para o mundo, para as pessoas, ok? Esta é a volta escatológica. Esta é a doutrina das últimas coisas, escatologia. Ele voltou, acabou todas as coisas, segue-se o juízo para quem vai com ele. Mas Jesus pode voltar de forma sociológica, vamos dizer assim, pessoal. Quando Jesus volta para uma sociedade, se um avião cai sobre uma cidade de 1.000 habitantes, um Boeing, e 1.000 habitantes foi dizimado, morreram uns 1.000 habitantes, Jesus voltou de forma sociológica para os 1.000 habitantes, todos morreram, Jesus voltou para todos, deu para entender? Mas ele não voltou para a Igreja Batista Alvorada ainda, mas ele voltou para aquelas 1.000 pessoas. Jesus já voltou para muitas pessoas em Feira de Santana, hoje nós não sabemos.
Pessoas em Feira de Santana morreram de forma trágica. Pessoas em Feira de Santana morreram dormindo. Então, para essas pessoas, Jesus já voltou. Para nós, ainda não. Então, Jesus, ele vai voltar de forma escatológica, que a esta volta nós vamos falar agora, e ele disse que essa volta é precedida por sinais. Vocês lembram? Muitos sinais, ele disse. Um dos sinais que ele disse para a gente ficar muito atento é que chegaria um tempo de rumores de guerras. De guerras e de rumores de guerras. Observe que ele não falou apenas guerras. Ele falou rumores de guerras. Nós ouvimos falar de guerras há muitos anos. Por exemplo, a primeira grande guerra chamada mundial. A segunda grande guerra chamada mundial. Isso são guerras. Mas nós tivemos guerra recente, por exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Kuwait. Então, isso é uma guerra. Mas um rumor de guerra são ameaças. Nós temos recentemente um rumor de guerra. Os Estados Unidos ameaçando invadir a Coreia do Norte. Isso é um rumor de guerra. Então, há pelo menos, segundo os estudiosos, 200 pontos de rumores de guerra no mundo. Nações, países, povoados ameaçando uns aos outros. Então, isso é um rumor de guerra. E isso é um sinal da volta de Jesus. Mas a Bíblia diz também que filho seria contra pai, pai contra filho e nação contra nação. Nós estamos vivendo isso. Isso é um sinal, não da volta, mas do princípio da volta de Jesus. A guerra no Rio de Janeiro, a guerra dentro do coração de cada pessoa, tudo isso é sinal da volta de Jesus. Jesus disse que nos últimos tempos, os homens seriam amantes, e o apóstolo Paulo diz isso de forma muito clara, amante de si mesmos. Sinal da volta de Jesus. Então, primeira coisa que eu quero te dizer assim, se nós formos olhar a estrutura do português, da nossa língua portuguesa, não é 100% correto dizer Jesus está voltando. A estrutura do português por causa do gerúndio. Mas, se formos olhar a estrutura do português, a partir de quem é Jesus, até o português tem que se render porque está certo. Por que está certo? Porque eu acabei de dizer que Jesus de fato está voltando. Então o gerúndio não está errado, ele está voltando, ele está em atividade, ele está em movimento, ele está voltando sim. Então, se formos olhar para a volta da igreja, Jesus voltará. Se formos olhar para a vida de cada um de nós, Jesus está voltando. Então, quando eu me refiro, tanto na teologia quanto no português, para uma pessoa, Jesus está voltando. Quando eu quero avisar as pessoas da importância da salvação, Jesus está voltando. Quando eu quero falar para as pessoas de uma teologia mais profunda, mais concisa, histórica, eu digo, Jesus voltará. Mas se preparem, porque ele já está voltando. Então, só estou dizendo isso porque se essa for apenas uma pergunta, é mais fácil de responder. Mas se for uma heresia, enrutida, aí eu preciso preparar a igreja. Então, a Bíblia vai nos dizer que a nossa salvação, e aí eu queria que você prestasse bem atenção no português, porque nós não temos nenhuma dúvida do ponto de vista espiritual, para a gente está resolvido. Alguém tem dúvida que Jesus vai voltar? Ninguém. Que já está voltando, os sinais estão aí, voltou para as pessoas hoje, não temos dúvida. Mas vamos analisar o português, já que a pergunta do irmão, na minha visão, não foi uma pergunta teológica. E eu não sou professor de português, mas até o português precisa se render, porque Jesus hoje já voltou para muitas pessoas em Feira de Santana, então o gerúndio está prático. Então, se formos olhar isso, está prático. Mas vamos olhar. Bom, verso 11 diga assim, e digo isto, um sinal indicativo aqui é, eu digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Então, Paulo está escrevendo não apenas à comunidade de Roma, não apenas aos religiosos romanos, não apenas para a cultura greco-romana, para a filosofia greco-romana, não apenas para a mitologia greco-romana. Paulo está dizendo para todas as pessoas que conhecem o tempo. Se você for prestar atenção, Paulo vem de uma sequência de alertas, falando sobre o que é o evangelho, sobre o que impede o nosso crescimento, isto é, Romanos 12, 1 e 2, quando ele diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, com este cosmos, com este cosmético, mas transformai vós
pela renovação do vosso entendimento. Isto é, vocês já têm o entendimento. Coloquem em prática o entendimento que vocês têm. Então, Paulo está dizendo assim, olha, eu estou falando para quem já tem o entendimento. Já sabe que esse tempo pode ser ontem para mim. E o ontem para mim não é ontem para Deus. Eu tenho ontem, Deus não tem ontem. Deus não conhece atrás. Porque quando Deus olha para trás, ele vê quem? Quem está atrás de Deus? O próprio Deus. Porque Deus está lá, está aqui, estando no futuro. É assim que Deus funciona. Amém? E quando Deus olha para cima, ele vai ver quem? Ele vê Deus, porque ninguém está acima de Deus. Então, se você quiser um dever de casa, leia o Salmo 139. Davi diz, Senhor, o Senhor me cerca por detrás, por diante. Davi começa a mostrar a estrutura da crença dele. Se eu descer com todos os meus esforços tecnológicos e chegar ao mais profundo que eu puder, quando chegar lá, lá tu estarás. Observe que Davi não diz, tu chegastes primeiro. Lá tu estarás. E ele vai fazer o movimento para cima também. Então é importante que você saiba que Deus, ele não se movimenta do ponto de vista de locomoção. Gente, se a gente não tiver esse pensamento, a nossa fé é fragmentada, fragilizada. Deus não anda. Deus não se movimenta. Mas pastor, como que não se movimenta se ele se movimenta? É porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Diga amém. Está resolvido o nosso problema. Guarde que eu vou te dizer. A minha fé precisa me levar a entender que essas coisas que essas pessoas às vezes querem levantar, limita Deus. Porque se eu acreditar que o movimento de Deus está voltando, é um Deus que não saiu ainda, porque assim, se eu for olhar o português, ele não voltou porque não saiu ainda. Bom, se ele não saiu ainda, ele tem uma hora marcada para sair. E quando ele chegar aqui, aquele que está aqui é quem? E aquele que está controlando as nuvens, a atmosfera, o firmamento, o céu, essas nuvens. Então é importante que saibamos que Deus não é limitado. A única coisa que Deus se limita é uma autoamnésia santa, quando ele diz dos teus pecados, não me lembrarei mais. É como se Deus estivesse dizendo, eu não tenho a capacidade de esquecer, mas porque você pediu perdão, eu me limito, autolimito e não lembro mais. Mas um Deus que não esquece nada, porque a mente dele é ele mesmo. Ele faz questão de dizer para nós que o que você fez, o que eu fiz, o que nós fizemos de errado, se pedimos perdão, ele não lembra mais. Amém, meus irmãos? Então ele diz que está falando para pessoas que conhecem o tempo. E ele diz mais, que já é hora de vos despertardes do sono. Então, vocês que já conhecem o tempo, e quem é esse tempo aqui? Esse tempo aqui é a estrutura de quem é Deus. Deus é Senhor do tempo. Por isso que a ciência teológica, escatológica, a ciência filosófica, a ciência mitológica, a ciência literária, tentou dizer, gente, como é que eu vou falar sobre o tempo do homem e o tempo do Deus? Então, a palavra que se encontrou para isso é o kairos, que é o tempo de Deus, que no kairos não tem digital, não tem ponteiro no kairos. E aí a mitologia grega já usava uma palavra para o nosso tempo, que aí aparece o ponteiro, que é o cronos, é a cronologia. Deus não sai de lá para chegar aqui tal hora. Deus nem sai de lá porque ele está lá estando aqui. Mas a volta dele, para que as nações vejam, será dessa forma, ele saindo e entrando. Mas na verdade, Jesus hoje já voltou para pessoas que perderam a sua vida hoje. Algumas vão para a eternidade com Jesus. Outras, se não entregaram a vida a Jesus, vão para o inferno sem Jesus. Então, só para o entendimento, Jesus pode voltar de forma escatológica amanhã. A esse fenômeno, nós chamamos Jesus voltará. Então, Jesus voltando significa que ele está em movimento, sim. Porque pessoas estão morrendo todos os dias. E quando eu morro, eu não estou repreendido. Quando uma pessoa morre, Jesus voltou para aquela
pessoa. Você pode repetir comigo para fixar isso? Vamos juntos? Quando uma pessoa morre, Jesus voltou para aquela pessoa. Então ele está voltando. Amanhã, eu espero que não seja nenhum de nós por enquanto. Mas Jesus está voltando para as pessoas. Jesus está voltando para as pessoas. Amém, meus irmãos? Olha, porque o tema é muito assim, eu quero fazer uma pergunta. Alguém ficou com dúvida dessa primeira parte? Então vamos continuar no texto. Então ele diz: desperta do sono. Ele vem. Por que desperta do sono? Porque a nossa salvação, e aqui, irmãos, é bom entendermos que esta palavra é uma palavra humana, teológica, para explicar aquilo que é. Essa palavra é uma literatura, para explicar um movimento de alguém que não é preso à literatura. Mas essa palavra nos garante o que de fato acontece. Então ele diz, porque a nossa salvação, olha que palavra profunda, está mais perto agora. Bom, se eu for olhar esse texto, o que é que eu vou entender? Então ele já saiu, já está pertinho. Se eu for olhar o português, qual a conclusão que eu vou chegar? Jesus está voltando. Você está vendo como se eu ficar preso ao português, eu posso ir para um lado, eu posso para o outro? Jesus está voltando. Então está certo. Então, o que eu mais preciso entender é que Jesus está voltando para aquelas pessoas que deixariam a sua vida hoje. Jesus voltará para nós. Mas o crente não pode viver como Jesus voltará. O crente tem que viver como Jesus está voltando. Olha, irmãos, porque eu estou fazendo questão de imprimir tempo nesse tema. Porque o perigo extremamente iminente é a estrutura psíquica do crente ser abalada na sua fé por causa de pessoas com uma boa intenção perturbam a fé dos salvos. Então ele é o meu Senhor e Jesus pode voltar a qualquer momento para mim, como também ele pode voltar quando eu estiver com 100 anos. E para mim não importa muito quando eu vou, eu não quero ir agora. O que importa é para onde eu vou. Você está entendendo? O que importa não é quando eu vou. Eu não quero ir agora, mais uma vez digo. Mas o que importa é para onde eu vou. Porque todos nós aqui, você que está na internet, todos nós vamos para a eternidade. Todos. Todos nós vamos morar na eternidade. Uns na eternidade infernal. Outros na eternidade celestial. Oh, louvado seja Deus. Vamos lá em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Recomendo que você leia o capítulo todo. Se você não leu o livro todo ainda, o livro todo. Mas leia o capítulo 22 todo. Olha, a partir do 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Lembrem-se que o Apocalipse começa falando as coisas que João estava ouvindo e João se prostrando. Jesus levantando e dizendo, João, não tenha medo. Algumas versões dizem, não temas, eu sou o leão da tribo de Judá, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Então, ele sacode o chaveiro, mostrando que tem controle da nossa vida, tá bom? Então, vamos lá. Então, ele me disse, verso 9, vê, não faças isso, eu sou conservo teu. Lá, João adorou, João se prostrou, aqui, João recebeu uma exortação. Não se prostre, não se curve, por quê? Vamos ver? Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. João, adora a Deus, ok? Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Ó, gente, eu estou, por enquanto, tentando fazer os irmãos entenderem que, mesmo que o português tenhamos que levar em consideração, o tempo está
próximo. Bom, se o tempo está próximo, o tempo estava longe. E se o tempo estava longe e agora o tempo está próximo, Jesus está voltando. Algum mistério nisso, gente? Vamos continuar? Continue o injusto fazendo injustiça. Você não quer ser injusto? Então continue. Quantos alertas você tem recebido? Quantas vezes você já ouviu falar de Deus? Quantas pessoas já te aconselharam? Quantas vezes você viu que você estava fazendo errado? Você não quer continuar na injustiça? Injustiça. Ele continua. Continue o mundo ainda sendo imundo. Você não já sabe que você está fazendo errado? Você vai continuar na imundice? Então faça a sua imundice. Agora uma coisa eu vou te dizer. O tempo está próximo. Vamos lá? E o santo continue a santificar-se. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Bom, a Bíblia quer dizer o seguinte. Há pessoas que estão se santificando e para de santificar. Fica com ódio. Fica com raiva. Troca de igreja. E não sei o quê. E não sei o quê. E aí ele para o processo de quê? De santificação. Não, gente. Porque Jesus está voltando, o justo continua se justificando. O santo continue se santificando. O que trabalha, continue trabalhando. O que serve, continue servindo. O que adora, continue adorando. Por quê? Porque Jesus está voltando. Está próximo. Tá bom? Vamos lá. Desculpa. 12. E eis que venho sem demora. Comigo está o galardão. Então eu não vou demorar. Comigo está o galardão, que tenho para distribuir a cada um segundo as suas obras. Aqui já é um outro tema que eu não vou entrar agora. Eu sou alfa e ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, derradeira letra do alfabeto, é uma figura de linguagem. Não significa que Deus é uma letra. Não, é porque a estrutura linguística precisa apresentar uma fórmula para nós. Então, o que ele quer dizer não é que Deus é um alfa, ou no hebraico um sigma. O que ele quer dizer é o seguinte: Deus está no início de tudo e Deus está no fim de tudo. Então, se Deus está lá e Deus está aqui, irmãos, significa que Deus é tão grande, que ele não pode ficar só lá, ele não pode ficar só aqui, porque ele é tão grande que ele pega lá e aqui. Me arrepiei agora. Me arrepiei. A grandeza de Deus, não há espaço suficiente para a grandeza de Deus. Por isso que céu é céu, porque céu é o aposento de Deus. É lá que Deus está. E quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver a experiência mais bela que nenhum pastor pode explicar. Porque o que é o céu? Ah, irmãos, o céu é o céu. Amém? Vamos lá. Vem sem demora. Ok. 13, eu sou alfa e ômega, princípio e fim. Aí 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Lembra que lá tem a árvore da vida e da morte, no Gênesis 3. Aqui é a árvore da vida. Não tem mais árvore da morte. Apocalipse é a visão da nova Jerusalém. Não tem mais morte. Não tem mais choro. Amém, meus irmãos? Então, a árvore da vida. E entrem na cidade pelas portas. Fora vão ficar os cães. O que é um cão, hein, irmãos? Ah, pastor, um cão é um diabo. Um cão, irmãos, ele é prostituto. Um cão, se um vizinho dá um pedaço de carne, ele pula a seca e vai para lá de lá. Um cão, ele é fiel, vírgula. Um cão, se você der uma picanha para ele, irmão, você pode puxar o carro que ele vai buscar a picanha. Ficarão de fora aqueles que tiverem vírgulas na sua vida cristã. Ficarão de fora, irmãos, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras, o sujeito, a sujeita idolatra o pastor. Nós não estamos falando da igreja católica, adorando a imagem, não. O homem, a mulher só vem para a igreja quando é o pastor Hermes que está pegando. Se não for o pastor Hermes, eu não vou. Isso é idolatria. É gente que idolatra o filho, a filha, o esposo, a esposa. Tem gente que idolatra o lugar na igreja.
Quando uma pessoa está sentada em seu lugar, a pessoa fica na contramão. Rapaz, eu estou mal aqui, estou me sentindo mal. Eu tenho que pedir para aquele irmão sair do lugar. Idolatria até lugar. Tem gente que idolatra a alvorada. Não, pastor, Deus só atua nesse lugar. Isso é idolatria, irmãos. Isso é idolatria, ok? Vamos lá, para finalizar. E todo aquele que ama a prática da mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga. Que bênção, né, rapaz? Aquele que tem sede, diga. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu vou pular para o versículo 20, que diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. A expressão em alguns dos irmãos aí na Bíblia é Maranata. Não é isso? Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. Então Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Linguisticamente, pelo gerúndio, talvez melhor falarmos Jesus voltará. Mas, se formos olhar do ponto de vista espiritual, Jesus está voltando sim. Ele pode voltar amanhã de manhã para você. E não voltar ainda escatologicamente. O que importa não é a estrutura do meu português. O que importa é a estrutura do Deus que eu sirvo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela estrutura da palavra de Deus. Como o Paulo escrevendo aos Romanos, nós acabamos de ler, estudar um pouco, ele disse que a nossa salvação está mais próxima. Então, Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, o Espírito que caminha no meio da igreja, o Espírito que me convence do pecado, do juízo, das minhas culpas, das minhas mazelas, o Espírito que começa a fazer um trabalho na nossa vida que a gente não entende. Eu me lembro, Senhor, a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu me achei tão estranho. Eu fiquei com medo, eu falei, poxa, eu não posso deixar de tomar minha cerveja. Eu achava aquele povo estranho, eu falei, eu não quero ser crente. Mas acontecia alguma coisa dentro de mim. Eu comecei a saber quem era Jesus. E a minha vovó me ensinou muito sobre quem era Jesus. Minha avó ensinou quem era Jesus para a manhã. E manhã passou para nós. E um dia que a minha avó estava dizendo, Juninho, eu não vou ficar muito tempo mais nessa terra. Jesus está voltando, Juninho, para mim. Foi ali que eu entendi que Jesus volta escatologicamente, mas Jesus volta também pessoalmente. Que o Senhor nos ajude com Jesus voltando ou voltará. Que Jesus nos ajude a nos encontrarmos para não ficarmos de fora. Nos encontrarmos fiéis à palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levanta o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos.